E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um The Deep Dive. Aquele nosso mergulho profundo em assuntos que te fazem pensar, tipo, o quê? É isso aí. E hoje a gente vai desvendar o misterioso mundo do mieloma múltiplo. Uhum. E para me ajudar nessa missão, quase impossível, tenho aqui comigo um expert no assunto. Olá a todos, um prazer estar aqui para desvendar esse tema tão importante. A gente tem aqui uma pilha de artigos e estudos de caso, anotações sobre mieloma múltiplo. Uhum. E nossa missão é transformar esse monte de informação em algo que você possa entender e usar. Sim. Para começar, a pergunta de $1 milhão. O que diabos é mieloma múltiplo? O mieloma múltiplo é um tipo de câncer que afeta os plasmócitos. Plasmócitos. Isso, que são células do nosso sistema imunológico, né? Normalmente os plasmócitos produzem anticorpos para nos defender de infecções. Mas no mieloma múltiplo eles começam a se multiplicar descontroladamente na medula óssea e produzem um excesso de um anticorpo específico chamado proteína M. Proteína M. E essa proteína M ela é tipo a vilã da história. Exatamente. A proteína M em excesso, junto com a proliferação descontrolada dos plasmócitos, causa uma série de problemas. Danos aos ossos, insuficiência renal, anemia. É como se o sistema imunológico virasse contra o próprio corpo. Nossa, que situação. E lendo um dos artigos, me deparei com uma história fascinante. A descoberta da doença começou lá no século XIX, com um paciente que sentia dores fortíssimas. E tinha uma proteína estranha na urina, que é mistério, né? Pois é. E essa proteína estranha era justamente a proteína M, que na época era chamada de proteína de Benz-Jones, em homenagem aos médicos William McIntyre e Henry Benz-Jones, Ah, tá. que a identificaram. Essa descoberta foi um marco inicial no entendimento do mieloma múltiplo. Mas o mais interessante é que mesmo hoje, a detecção da proteína de Benz-Jones na urina ainda é um passo importante para o diagnóstico da doença. Nossa, que legal ver como a descoberta de tanto tempo atrás continua relevante. Mas, saindo um pouco da história, indo para os números, como anda a situação do mieloma múltiplo no mundo hoje? Nos IUE, por exemplo. Estima-se que mais de 30 mil novos casos sejam diagnosticados por ano. E a doença é mais comum em pessoas acima dos 65 anos, sendo 2 vezes mais frequente em afrodescendentes. São números bem impactantes. E no Brasil? Qual é o panorama? No Brasil, os dados são mais escassos, mas estudos indicam uma média de idade de 63 anos por diagnóstico, com prevalência maior entre homens, o que difere de dados internacionais, que apontam para maior incidência em mulheres. Interessante essa diferença entre os dados, né? É. Mas e para quem está ouvindo a gente, quais são os sinais de alerta? Como saber se precisa procurar um médico? Os sintomas do mieloma múltiplo são bem variados, O que pode dificultar o diagnóstico? Um dos mais comuns é a dor óssea persistente, principalmente nas costas e no peito. Isso acontece porque a proliferação dos plasmócitos enfraquece os ossos. Mas atenção, dor nas costas é algo muito comum, então nem sempre é sinal de mieloma múltiplo. É preciso ficar atento a outros sintomas. Tipo, quais outros sintomas? Que mais a gente precisa ficar de olho? A anemia é outro sintoma frequente, que causa cansaço excessivo, fraqueza, falta de ar. A insuficiência renal, causada pelo acúmulo da proteína M nos rins, também pode acontecer. Para facilitar, existe um acrônimo, CRAB, que ajuda a lembrar dos principais sintomas. CRAB. Isso, C para aumento do cálcio no sangue, hipercalcemia, R para disfunção renal, A para anemia e B para lesões ósseas. CRAB, eu vou gravar isso. Mas me diz uma coisa, esses sintomas não são parecidos com os de várias outras doenças. Como os médicos conseguem diferenciar e fazer o diagnóstico? É verdade, os sintomas podem ser confundidos com outras condições. Por isso, o diagnóstico envolve uma série de exames. Começa com o hemograma, que pode mostrar anemia e alterações em outras células do sangue. A eletroforese de proteínas detecta a presença da proteína M no sangue e na urina. E a biópsia da medula óssea é fundamental para confirmar o diagnóstico, pois permite analisar a quantidade de plasmócitos e ver se a proliferação está normal. Nossa, parece um processo bem completo. Esses exames ajudam a entender o quão avançada está a doença. Tipo, saber se é um caso mais leve ou mais grave. Exatamente. Para isso, existem sistemas de estadiamento, como o Sistema Internacional de Estadiamento, ou a ISS, ISS. que usa os níveis de duas substâncias no sangue. A beta-2-microglobulina, que costuma estar alta quando a doença é mais agressiva, e a albumina, uma proteína que tende a diminuir nos casos mais graves. Entendi. Mas, peraí, você mencionou a genética no começo. Ela também entra na história do diagnóstico. Com certeza. A genética tem um papel importante tanto no diagnóstico quanto no prognóstico do mieloma múltiplo. Existem alterações genéticas específicas, como a deleção do cromossomo 13 e certas translocações, que podem indicar um risco maior de desenvolver a doença, ou um prognóstico menos favorável. Por isso, exames de citogenética molecular são cada vez mais utilizados para avaliar o perfil genético do paciente e guiar as decisões de tratamento. Caramba, a genética realmente está em tudo hoje em dia.
Mas me diz uma coisa, qual a importância de saber o estágio da doença? Isso muda alguma coisa no tratamento? Muda tudo. O estágio da doença, junto com outros fatores como idade e condições gerais de saúde, define qual o melhor tratamento para cada paciente. E por falar em tratamento, você sabia que o mieloma múltiplo, apesar de ainda não ter cura, é uma doença tratável? Sério, essa é uma ótima notícia. Mas como funciona esse tratamento? O que a medicina oferece hoje para combater essa doença? O tratamento do mieloma múltiplo evoluiu muito nos últimos anos e hoje temos diversas opções. Para pacientes mais jovens e em boas condições de saúde, o transplante autólogo de células-tronco é uma opção importante. E como funciona esse transplante? É como um transplante de medula óssea normal. É parecido, mas no transplante autólogo as células-tronco são do próprio paciente. Primeiro, coletam as células-tronco saudáveis do paciente e as armazenam. Depois, ele recebe altas doses de quimioterapia para eliminar as células cancerosas. E por fim, as células-tronco saudáveis são reintroduzidas no corpo, para que a medula óssea se recupere e volte a produzir células sanguíneas saudáveis. Parece um processo bem complexo, mas eficaz, né? E para quem não pode fazer o transplante, quais são as alternativas? Existem outras opções, como a quimioterapia convencional, o uso de corticoides, e mais recentemente novas terapias-alvo e imunoterapias, que agem de forma mais específica nas células cancerosas, causando menos efeitos colaterais. Que bom saber que a medicina está avançando mais opções. Em um dos artigos, vi um caso de um paciente de 77 anos que foi tratado com talidomida e dexametasona. Essa combinação de medicamentos é comum. Em alguns casos, sim. A talidomida, que inicialmente era usada para enjoo matinal durante a gravidez, e causou uma tragédia, por sinal. Descobriu-se que tem efeitos antitumorais e passou a ser usada no tratamento do mieloma múltiplo, em combinação com a dexametasona, um corticoide que potencializa seus efeitos. Mas, como sempre, a escolha do tratamento depende de vários fatores e o médico avalia cada caso individualmente. Parece que cada caso é um caso. E já que estamos falando de casos específicos, em outro artigo que li, os médicos usavam o termo tratamento de suporte. O que seria isso? É algum tipo de tratamento secreto? Nada de segredo. O tratamento de suporte visa melhorar a qualidade de vida do paciente, aliviando os sintomas e as complicações do mieloma múltiplo. Isso inclui medicamentos para controlar a dor óssea, a anemia, a hipercalcemia, além de fisioterapia, terapia ocupacional, suporte psicológico e nutricional. Enfim, um conjunto de cuidados para ajudar o paciente a enfrentar a doença da melhor forma possível. Faz todo sentido. É como dar um suporte para o paciente durante a luta contra a doença, né? E falando em futuro, o que podemos esperar da ciência nos próximos anos? Existe alguma luz no fim do túnel para o mieloma múltiplo? A pesquisa está a todo vapor buscando novas terapias e, quem sabe, a cura para o mieloma múltiplo. Uma área promissora é a imunoterapia, Imunoterapia. que estimula o próprio sistema imunológico do paciente a combater as células cancerosas. Interessante. E também há novas drogas em estudo, como o trióxido de arsênico e os inibidores da farnesiltransferase, que atuam de formas diferentes para bloquear o crescimento do tumor. Ufa, quanta informação! Acho que a gente já deu uma boa introdução ao mundo do mieloma múltiplo, né? Sem dúvida, cobrimos bastante coisa, mas ainda tem muito mais para explorar. E é isso que faremos na segunda parte do nosso Deep Dive. Vamos nos aprofundar nos sistemas de estadiamento e entender como eles influenciam as decisões de tratamento. Até lá. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho no mundo do mieloma múltiplo. Na primeira parte, a gente explorou o básico da doença, né? Sintomas, diagnóstico. Agora, vamos entender como os médicos decidem qual o melhor tratamento para cada paciente. É isso aí. A gente falou dos sistemas de estadiamento, lembra? Com a beta-2 microglobulina, albumina. Mas na prática, como isso funciona? É tipo um videogame. Quanto maior o estágio, mais difícil de vencer. Boa analogia? De certa forma, sim. Legal. Os sistemas de estadiamento, como o ISS, ajudam a classificar a doença em diferentes níveis de gravidade, o que impacta diretamente nas decisões de tratamento. E como esse ISS funciona? Ele é tipo um guia para os médicos. Exatamente. O ISS usa os níveis da beta-2 microglobulina e da albumina no sangue para classificar o mieloma múltiplo em 3 estágios: I, C e CE. No estágio IA, os níveis dessas substâncias são mais favoráveis, indicando um prognóstico melhor. Já no estágio 3, a beta-2 microglobulina está bem alta e a albumina baixa, o que sugere uma doença mais agressiva. Ou seja, quanto mais alto o estágio, mais desafiador fica o tratamento. Em geral, sim. Mas é importante lembrar que cada paciente é único, né? E o ISS é apenas uma ferramenta entre várias. O médico considera diversos fatores, como idade, saúde geral e até características genéticas do tumor,
para definir o melhor plano de tratamento. Falando em outros sistemas, na primeira parte a gente mencionou o Durisalmo. Que é tipo um rival do ISS. Qual deles é o chefão do sistema de estadiamentos? Na verdade, eles não são rivais, mas sim ferramentas complementares. O Durisalmo, apesar de mais antigo, ainda é bastante utilizado porque leva em conta outros fatores além da beta-2 microglobulina e da albumina. Quais? Como hemoglobina, o cálcio no sangue, as lesões ósseas e o tamanho do tumor. Entendi. É como ter mais peças do quebra-cabeça para entender a doença, né? Isso. E com todas essas informações, como os médicos decidem qual o melhor caminho para o tratamento? A decisão é sempre individualizada, levando em conta todos os fatores que a gente mencionou. Mas, para ter uma ideia, o transplante autólogo de células-tronco, que a gente explicou na primeira parte, geralmente é recomendado para pacientes mais jovens, com menos de 65 anos, em bom estado de saúde, e com mieloma múltiplo, que responde bem à quimioterapia inicial. E esse transplante, ele é tipo uma carta na manga, aumenta as chances de cura. Ele não garante a cura, mas aumenta consideravelmente a chance de remissão da doença. Ah, tá. O transplante permite usar doses mais altas de quimioterapia, eliminando mais células cancerosas. Mas claro, como todo procedimento médico, tem seus riscos, né? Como infecções e efeitos colaterais da quimioterapia. Entendi. Então, uma decisão que precisa ser bem pensada, avaliando os riscos e benefícios, certo? Sim. E para quem não pode fazer o transplante, o que a medicina oferece? Nesses casos, o tratamento geralmente envolve uma combinação de medicamentos, incluindo quimioterápicos, corticoides, imunomoduladores e terapias-alvo. Lembra da talidomida que a gente comentou? Ela ainda é utilizada, apesar da sua história polêmica. Mas me explica melhor essa história da talidomida. Ela não causava problemas sérios em bebês. É seguro usar no tratamento do mieloma múltiplo. É importante esclarecer isso. A talidomida, se usada durante a gravidez, pode causar malformações congênitas gravíssimas. Foi uma tragédia que marcou a história da medicina. Mas em pacientes com mieloma múltiplo, sob rigoroso controle médico e com medidas para evitar a gravidez, ela se mostrou eficaz e segura. Ela atua inibindo a formação de novos vasos sanguíneos que alimentam o tumor e modulando o sistema imunológico. Ufa, que alívio. Ainda bem que a ciência aprendeu com os erros do passado, né? E além da talidomida, quais outros medicamentos são utilizados? A lista é grande. Temos o bortezomib, a lenalidomida, a dexametasona. A escolha dos medicamentos e a forma como são combinados depende de vários fatores, como o tipo de mieloma múltiplo, o estágio da doença, a idade e a saúde geral do paciente. Caramba, parece que os médicos precisam ser verdadeiros estrategistas para definir o melhor tratamento, né? E a gente viu um estudo de caso de um paciente de 77 anos tratado com talidomida e dexametasona. Por que essa combinação específica foi escolhida? Provavelmente porque ele não era candidato ao transplante devido à idade avançada ou já tinha recebido outras linhas de tratamento. A combinação talidomida-dexametasona é uma opção frequente nesses casos. E como ele respondeu ao tratamento, deu tudo certo. O estudo relatava que o paciente vinha tendo bons resultados, com melhora dos sintomas e controle da doença. Mas vale lembrar que cada paciente responde de forma diferente ao tratamento, né? E nem sempre os resultados são tão positivos. Cada caso é um caso mesmo. Mas, e os efeitos colaterais? A talidomida e a dexametasona não causam problemas. Todo medicamento tem seus efeitos colaterais, e com esses não é diferente. A talidomida pode causar sonolência, neuropatia periférica, formigamento e dormência nas mãos e pés, constipação e aumentar o risco de trombose. Já a dexametasona, como outros corticoides, pode aumentar o apetite, causar retenção de líquidos, alterações de humor, insônia, aumentar o risco de infecções e fragilizar os ossos. Nossa, a lista é grande. E como os pacientes lidam com tantos efeitos colaterais? O importante é manter uma boa comunicação com o médico, relatando qualquer efeito colateral que esteja incomodando. Em muitos casos, é possível ajustar a dose dos medicamentos ou utilizar outros remédios para minimizar esses efeitos. O objetivo é encontrar um equilíbrio entre o controle da doença e a qualidade de vida do paciente. E além dos medicamentos, tem mais alguma coisa que pode ajudar no tratamento do mieloma múltiplo? Com certeza. Acompanhamento médico regular é fundamental para monitorar a doença e detectar precocemente qualquer problema. A fisioterapia e a terapia ocupacional ajudam a aliviar a dor óssea, melhorar a mobilidade e a qualidade de vida. E o apoio psicológico é essencial para lidar com o impacto emocional do diagnóstico e do tratamento. A família e os amigos também têm um papel fundamental, oferecendo amor, compreensão e apoio prático no dia a dia. Parece que o tratamento do mieloma múltiplo vai muito além dos remédios, né? Precisa cuidar do corpo e da mente. Exatamente. É uma abordagem integral que visa o bem-estar global do paciente. E para finalizar essa segunda parte, quero destacar que, apesar dos desafios, o mieloma múltiplo tem se tornado cada vez mais controlável, com tratamentos mais eficazes e menos tóxicos. Que notícia boa. Não, livre saber que a medicina está avançando, né? Sim. Mas, e para o futuro?
O que podemos esperar? A pesquisa científica continua avançando a passos largos, buscando novas terapias e, quem sabe, a cura para o mieloma múltiplo. Na terceira e última parte do nosso mergulho, vamos explorar as novas terapias que estão em desenvolvimento e as perspectivas para o futuro. Fiquem ligados. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso deep dive sobre mieloma múltiplo. A gente já desvendou a doença, os sintomas, diagnóstico, as opções de tratamento. Agora chegou a hora de olhar para frente, né? Olhar para o futuro. O que a ciência está aprontando para combater esse vilão? A pesquisa está fervilhando e uma das áreas mais promissoras é a imunoterapia, que usa o próprio sistema de defesa do corpo para combater o câncer. Imunoterapia, parece coisa de filme de ficção científica. Explica melhor como isso funciona. Imagina o sistema imunológico como um exército, né, com seus soldados prontos para defender o corpo. No caso do mieloma múltiplo, esses soldados, os linfócitos T, não conseguem reconhecer os plasmócitos cancerosos como inimigos. E a imunoterapia atua como um treinador, ensinando os linfócitos T a identificar e atacar esses inimigos. Então é tipo dar um upgrade no sistema imunológico, fazer ele ficar mais esperto para combater o mieloma múltiplo. Exatamente. E existem diferentes estratégias para isso. Uma delas é usar anticorpos monoclonais, que são proteínas produzidas em laboratório que se ligam aos plasmócitos cancerosos, sinalizando para o sistema imunológico que eles devem ser destruídos. Esses anticorpos monoclonais, eles são tipo, mísseis, tá ligados, vão direto no alvo. É uma ótima analogia. Um exemplo é o daratumab, um anticorpo monoclonal que tem se mostrado bastante eficaz no tratamento do mieloma múltiplo. Ele se liga a uma proteína chamada CD38, presente na superfície dos plasmócitos, e desencadeia uma série de reações que levam à morte dessas células. Caramba, parece bem promissor. E além dos anticorpos monoclonais, tem outras armas nesse arsenal da imunoterapia. Temos a terapia com células CAR-T, que é ainda mais sofisticada. Nessa técnica, os linfócitos T do próprio paciente são coletados e modificados geneticamente em laboratório, para reconhecer e atacar células cancerosas com mais precisão. É como treinar um esquadrão de elite para combater o mieloma múltiplo. Que incrível. E essa terapia CAR-T, ela já está disponível. Tipo, se eu precisar, eu posso ir lá e fazer. Calma, ainda não está disponível para todos os pacientes. A terapia CAR-T para mieloma múltiplo ainda está em fase de estudos clínicos, mas os resultados iniciais são animadores. Acredito que, em breve, essa tecnologia vai estar mais acessível e poderá revolucionar o tratamento da doença. Deu para perceber que a imunoterapia é uma área quente na pesquisa contra o mieloma múltiplo, né? Mas, e além dela, tem mais alguma novidade no forno? Claro, a busca por novas drogas e terapias-alvo não para. Um exemplo é o trióxido de arsênico, um medicamento já usado no tratamento de alguns tipos de leucemia, que tem se mostrado promissor contra o mieloma múltiplo. Ele atua de forma diferente, induzindo a morte das células cancerosas, ao interferir no seu ciclo de vida. Que é óxido de arsênico. Arsênico não é veneno. Sim, em altas doses o arsênico é tóxico, mas na medicina a dose faz o veneno, quando usado em doses controladas. E sob rigoroso acompanhamento médico, o trióxido de arsênico pode ser um aliado no combate ao câncer, inclusive o mieloma múltiplo. Interessante como a medicina consegue usar substâncias que a gente considera perigosas para nos curar, né? E quais outras drogas estão na mira dos cientistas? Os inibidores da farnesil-transferase são outra classe de medicamentos promissores. Eles agem bloqueando uma enzima, essencial para o crescimento e a sobrevivência das células cancerosas. É como cortar o combustível do motor que impulsiona o tumor. Nossa, quanta coisa legal acontecendo na pesquisa. É animador saber que a ciência não está parada, né? Mas enquanto essas novas terapias não chegam, o que os pacientes podem fazer para aumentar as chances de sucesso no tratamento? Seguir as recomendações médicas à risca é fundamental, né? Fazer os exames, tomar os medicamentos corretamente, tudo certinho. Além disso, manter hábitos de vida saudáveis, né? Uma alimentação equilibrada, exercícios físicos regulares e controle do estresse fortalece o sistema imunológico e melhora a qualidade de vida. E participar de grupos de apoio. Conversar com outras pessoas que passam pela mesma situação pode ajudar. Sem dúvida. O apoio emocional é fundamental para enfrentar qualquer doença. E no caso do mieloma múltiplo, não é diferente. Compartilhar experiências, dúvidas, medos e esperanças com pessoas que entendem o que você está passando pode fazer toda a diferença. Existem várias ONGs, grupos de apoio que oferecem esse tipo de suporte. Vale a pena procurar. E a gente chega ao fim do nosso mergulho profundo no mundo do mieloma múltiplo. Isso aí. Espero que você tenha aprendido bastante com a gente. Eu também. E lembre-se, a informação é uma ferramenta poderosa. Quanto mais você souber sobre a doença, melhor preparado você estará para tomar decisões e enfrentar os desafios. E a mensagem fica que, apesar de ser uma doença desafiadora, o mieloma múltiplo tem se tornado cada vez mais controlado. A ciência está avançando a passos largos, trazendo novas terapias, mais esperança para os pacientes. É isso aí. E nunca perca a esperança. A medicina está em constante evolução e o futuro nos reserva grandes conquistas. Quem sabe, em breve, a gente possa comemorar a cura do mieloma múltiplo. E com essa dose de otimismo, a gente encerra o nosso The Deep Dive. Fique ligado para mais mergulhos em temas que impactam a sua vida.
Até a próxima!